Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos, chegamos hoje no capítulo 35, Mensageiros Divinos. E já dando um spoiler do nosso assunto aqui de hoje nós vamos falar deles. Deles quem? Exatamente, o nosso anjo da guarda, o meu, o seu, e dê a eles, como nós vamos tratar aqui hoje, o nome que você quiser. Anjo da guarda, mentor, guia, instrutor. Nós vamos ver no texto de hoje, na nossa conversa de hoje, o quão importante eles são para nós, a preocupação que eles têm conosco e todo esse significado que desde criancinha a gente ouve, o anjo da guarda, o seu protetor, enfim, o nome que queira dar, e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa tarefa entre eles e nós. Vamos lá então. Mensageiros divinos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos, ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiem a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do próprio esforço. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a, tão só, na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram abatidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria, e, se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Capítulo 35, Mensageiros Divinos. Faz menção a qual questão? 501 do Livro dos Espíritos. E qual foi a pergunta que Allan Kardec fez dessa vez? Ele perguntou assim, por que é oculta a ação dos espíritos sobre essa nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? E a resposta foi dada. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e, de tempos a tempos, lhe brada, advertindo-o do perigo.
Essa questão 501 está lá no capítulo da intervenção dos espíritos do mundo corporal, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É muito interessante que você não fique só na questão 501. Leia todo esse capítulo aqui, ó, da intervenção dos mundos espiritual, a intervenção dos espíritos do mundo espiritual, anjos da guarda, que vai explicar mais ainda do que nós vamos conversar aqui. Por quê? Qual é a missão desse anjo da guarda, ou seja, desse espírito protetor? Muita gente, antes disso, muita gente quer saber o nome, se é alto, se é baixo, se é uma mulher, se é um homem. Gente, lá nessas questões, você vai ver que eles pouco se importam com isso. Por quê? A missão deles é tão e exclusivamente proteger-nos, como fez a pergunta Allan Kardec 501. E aqui, não entenda protegido no sentido de proteção somente, mas ele quer uma proteção além, porque é como um instrutor que acompanha o seu aluno para que esse aluno vá bem naquela matéria, ou vá bem naquele exercício e logre êxito, ou seja, ele tenha êxito. Esse é o compromisso dele, essa é a realidade dele. Ele quer que, assim como ele, que já é um espírito de elevação superior à nossa, porque nós nunca somos amparados no sentido de proteção, essa ampla que eu estou dizendo, de instrução, de proteção, de carinho, de dedicação, por um espírito no mesmo nível. É sempre um nível acima. Por quê? Porque tem mais conhecimento, tem mais experiência, já vivenciou o que nós estamos passando, já está mais adiante. Ou seja, como o próprio texto diz, ele já traz consigo uma bagagem maior do que a minha, e a intuição dele, a vontade dele é o quê? Para que assim como ele progrediu, eu progrida também, eu vá adiante. Então ele vem me ajudando, ele vem me orientando. Mas não esqueça que, como disse a questão, ele não interfere na questão de um livre-arbítrio. Por quê? Se nem Deus, como nós vimos na lição passada, da semana passada, onde falou que de responsabilidade do destino, que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, que dirá eles? Muito menos. Por quê? A missão deles é nos acompanhar, é como se tivéssemos um monitor. Como o texto em várias situações colocou, quando nós estamos entristecidos, eles estão ali para nos levantar, para que continuemos com ânimo. Quando nós estamos enraivecidos, ele vem para quê? Para que nós saiamos desse ambiente de raiva, de ira. Mas isso vai depender do quê? Que eu permita. Não é? Na semana passada nós falamos da responsabilidade de destino e vimos que o mal depende exclusivamente de quem? Da mesma forma que o bem, depende de mim. Então, quão disposto eu estou a seguir no bem? Então, quão disposto eu estou a prestar atenção nas intuições que o meu bom protetor, que o meu anjo da guarda, que o meu mentor, que o meu amigo espiritual, que o meu amigão, o nome que queira dar, eu estou querendo receber, eu estou querendo acolher. Por quê? Mas ele conversa comigo? Lógico que ele conversa comigo, através das minhas orientações, das minhas orações, das minhas orientações que eu recebo. Como nós dissemos, não somos a todo momento influenciados por espíritos. É só você ver a questão 459, que Allan Kardec também fez aos espíritos, que foi: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então está muito fácil. É só começar a perceber. Perceber como? De que maneira? Mas como eu vou perceber? Como eu vou saber? Da mesma forma. Se eu já sei, e você também, quando nós estamos do lado ruim, qual o tipo de pensamento que eu ando trafegando? Qual o tipo de pensamento que anda circulando na minha cabeça? O que eu penso agora, me afasta ou me aproxima de Deus? Pronto, é simples. Isso é Joana de Ângeles que nos ensina. O que eu estou pensando agora é um pensamento bom? É um pensamento que eu poderia externar a tal ponto de não me envergonhar? É um pensamento que está me aproximando de Deus por ser corroborado pelas suas leis, pela sua generosidade, pela beneficência, pelo amor, pela caridade, pelo perdão? Ou é um pensamento que me envergonharia, é um pensamento negativo, é um pensamento ruim? Pronto, é só colocar isso na balança. Então eu já tenho a capacidade de analisar isso. E aí eu vou saber se eu estou sendo intuído pelo meu anjo da guarda ou não. Mas por quê?
Porque o teu anjo da guarda, o meu anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, com a missão que ele tem, ele jamais vai nos intuir coisas vãs, coisas ruins, coisas fúteis. Pelo contrário, se a missão dele, se o intuito dele é o meu progresso, por que ele me intuiria coisas ruins? Não é verdade? Pense comigo, reflita isso. Com qual propósito? Porque eu tenho um anjo da guarda ruim. Sem nexo. Não vimos na lição passada que Deus não criou o mal? Quem criou o mal fomos nós mesmos? Então pronto. Então eu divirjo dos pensamentos benéficos, dos pensamentos celestiais, e parto para os pensamentos ruins. Automaticamente, quem vem me acompanhar nesse momento, como sempre dizemos, são aqueles que permeiam nesse mesmo pensamento e vêm junto de mim. E o que faz meu anjo da guarda? Ele deixa. Ele pode tentar me orientar. Ele pode me dar um lampejo. Quantas vezes a gente não dorme e acorda com a resposta? Quantas vezes a gente, de repente, tem uma resposta para uma situação? O que nós dizemos, entre aspas, insight. Eu tive um insight, um pensamento de momento, uma luz que me deu e eu solucionei a situação. Será que fui eu mesmo ou será que eu acabei me entregando e pedindo ajuda? Isso não é vergonha, pelo contrário. É um mérito, como a gente está aprendendo. Porque eu vou ser intuído por coisa boa. E, consequentemente, para sair da situação que me aflige, que me entristece, enfim, qual seja. Então, basta que eu me permita para quê? Para que eu receba os bons conselhos. Então, ele sempre vai estar com o meu lado. Então, quem vai decidir será eu. Quem decide se vou seguir ou não será eu. Ele vai me dar a intuição, eu posso pedir. Se a intuição for boa, pautada nas leis divinas, não causar prejuízo a ninguém, nesse sentido, tenha certeza que é do seu mentor essa intuição. É lógico que quando vem ira, revolta, raiva, não é do seu mentor. Entendeu? É nesse sentido. Mas quando eu fracasso? E quando eu erro? Ele se entristece. Mas ele sabe, porque ele já passou por isso também. E ele sabe o quê? Que assim como um aluno que não foi bem na matéria, vai ter que voltar para fazer. Então é exatamente isso que ele vê em mim. É o aluno que vai ter que voltar para refazer aquela questão errada, até aprender. Não por insistência, mas por causa da minha teimosia. Não por insistência divina, pelo contrário, pela misericórdia divina, para que eu faça sempre o bem, porque todos fomos criados à sua imagem e semelhança divina. Ou seja, fomos criados para o bem. Enquanto não seguirmos nesse caminho, continua refazendo. E aí? O que você acha sobre o anjo da guarda? Você conversa com seu anjo da guarda nas suas orações? Converse com ele, agradeça por ele estar contigo, agradeça a missão que ele se comprometeu junto de você. Isso é muito importante para ele e nós assim estreitamos as nossas relações e vai ficando cada vez mais fácil ser intuído e perceber a intuição dele, sempre nos acolhendo e nos conduzindo para o melhor caminho. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente se vê. Até lá, tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.